Olá, eu sou a Júlia Lund, sou atriz, sou cofundadora da Polifônica, ao lado do Luiz Felipe. A Polifônica é um núcleo de pesquisa e criação artística que a gente fundou em 2014, aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui, desse jeito mais informal, dividindo a tela, o fone, dando continuidade a um ciclo de encontros, de conversas como parte do projeto Vista. Vista é uma peça que a gente estreou esse ano, em 2023, a partir da obra Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levi, nossa convidada maravilhosa de hoje. É, Então, Lipe apresenta, né? Vai fazer uma breve apresentação da Tatiana e a gente É. segue nessa conversa. Bom, Tatiana Serena Levi é escritora, ensaísta, pesquisadora, mestrado e doutorado em letras pela PUC aqui do Rio de Janeiro, e atualmente é pesquisadora e professora da Universidade Nova de Lisboa, também colunista de literatura do Valor Econômico. A Tati é autora de 4 obras de ficção. O primeiro romance foi A Chave de Casa, publicado em 2008, pelo qual ela recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura. Depois ela também publicou os romances Dois Rios, 2011, e Paraíso, 2014. E ela também publicou um livro de ensaios, A Experiência do Fora, Blanchot, Foucault, Deleuze. A Tatiana também é autora de 2 livros dedicados ao público infantil, Curupira Pirapora, o Prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, 2013, e Tanto Mar, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, em 2014. Bom, em 2020, Tatiana publicou Vista Chinesa, uma obra de ficção inspirada em um acontecimento real, trágico, um caso de estupro que aconteceu num dos cartões postais aqui do Rio, a Vista Chinesa. E é a partir do nosso impacto com essa obra, né, que esse encontro aqui se faz, e, sobretudo, a partir de um primeiro impacto da Júlia lendo o que ocorreu com a personagem Júlia do livro da Tatiana. Mas antes de avançar, só agradecer a Tati estar aqui com a gente, para a gente seguir essa conversa. Obrigado, Tati. Vamos. Olá, Júlia. Olá, Felipe, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Você... nosso. Não tenho nem roupa para conversar com a Tatiana, Nem gente. vou. É Blanchot, é Foucault, é Deleuze. Vamos lá. Pijama, para mim, é sempre a melhor roupa. Trabalho em casa, estou sempre de pijama. Eles podiam estar de pijama e eu de pijama. Inclusive, da cintura para baixo, eu estou de Eu pijama. também estou um pouco assim. Clássico, esse é o clássico. Mas, Tati, vamos começar por uma coisa, antes de ser pergunta mesmo, né? Eu fico sempre imaginando, e, claro, a gente viveu um pouco de uma expectativa grande antes de você assistir, né, a encenação. Mais que uma pergunta teórica sobre qualquer coisa, né? Eu fico muito assim, caramba, claro, a gente, não, o cuidado, mas também a recepção, as reflexões, as possibilidades de frustrações, elas são inúmeras, são muitas, é um imaginário que, enfim, pode ir para muitos lugares, né? Eu queria só que você contasse, assim, uma curiosidade mesmo, né, de como é que foi essa sua experiência de ver o livro transformado e encenado, né? Que sensações te causam uma experiência como essa, ou te causaram uma experiência como essa, né? E só para começar, o que que uma obra que há verdadeiramente, às vezes, muitas vezes, um prazer, né? A gente já montou uma peça a partir de textos do J.P. Zoe, que é um escritor argentino, e outras propostas. E é sempre uma animação muito grande, né? Uma expectativa muito grande de ver um trabalho, ou num filme, ou numa peça, né? Mas sendo uma peça, um trabalho encarnado, vivo, como é que foi essa experiência mesmo de ver um negócio que, claro, é diferente do seu livro, é uma outra coisa, né?
Então, acho que eu podia começar falando que, ao contrário de vocês, eu acho que eu não tinha essa ansiedade, porque como desde o início, eu acompanhei de alguma forma, né? Claro que eu não acompanhei os ensaios, não acompanhei a peça mesmo sendo montada, mas vocês dois chegaram para mim assim como vocês estão agora, juntos. E a gente trocou tantas mensagens de WhatsApp, a gente conversou tanto, vocês falaram bastante do trabalho da Polifônica e eu assisti a uma das peças de vocês online. Então, na verdade, eu tinha muita confiança de que eu ia gostar. O problema teria sido se eu não tivesse gostado. Mas não foi uma coisa que eu fui assim no escuro total, pensando, ai meu Deus, e agora? O que será que fizeram com o meu livro? Eu fui mesmo, para mim foi como a continuidade desse processo que tinha começado um tempão antes, né? É, é claro que é sempre curioso você ver a personagem encarnada, né? E eu acho que ainda teve a particularidade de eu ter ido assistir junto com a Joana, que é minha amiga que foi estuprada mesmo e que foi a origem do livro. Então, realmente tinha uma triangulação ali que era muito peculiar, né? Que era assim, a autora do livro, a pessoa que inspirou o livro e a atriz que representava a Júlia, que por sua vez era uma espécie de desdobramento já da Joana, né? Então era um monte de desdobramento ali, né? Assim, uma mulher se desdobrando em outra. O que também, num certo sentido, potencializa aquilo que essa história tem de não individual, né, de coletivo. É claro que é uma história fortemente pessoal, né, uma história que foi vivida pela Joana, que no livro foi vivida pela Júlia, enfim, que é uma arquiteta, coisa que a Joana não é, que faz coisas que a Joana não faz, é, e que no palco é vivida por uma terceira mulher, que é a Júlia. Então, eu acho que esses desdobramentos todos, ao mesmo tempo que continuam marcando a pessoalidade desse acontecimento, também traz para uma certa coletividade, né? Traz para. Porque é uma dor de todas as mulheres, né? Mesmo das mulheres que nunca foram estupradas, o estupro faz parte do nosso imaginário, dos nossos medos. O nosso corpo é marcado por essa cultura do estupro, né? Então, eu acho que teve esse lado muito que eu achei muito emocionante, assim, né? Inclusive a Joana ali chorando, né? Revivendo coisas durante a encenação, e a entrega da Júlia, que achei muito bonita, e ah, várias saídas mesmo de encenação que eu achei que eu gosto muito do trabalho da câmera, daquela coisa dos ritmos também, que eu Da acho que o livro é um voz. livro que tem muitos ritmos, né? E vocês mantiveram isso. E até eu achei ah, mais o meu texto do que eu imaginava, entendeu? Sim, Achei que fosse encontrar um texto muito mais modificado, e na verdade vocês preservaram bastante. Claro que tem mudanças e tal, e cortes, e palavras que são de vocês, que não são minhas, etc. Mas eu achei que está muito preservado. sim, A gente tentou, né? Assim, sim. eu me lembro que teve uma. Claro que, assim, eu sempre tento trazer para minha boca, né? Assim, então eu tento deixar bem como eu falaria. E tinha às vezes você no livro fala se refere ao estuprador como o homem e às vezes como o desconhecido. E eu achava maravilhoso o desconhecido, porque o desconhecido é amplo, né? É muito além, é o desconhecido. Só que é uma palavra muito difícil de dizer, de falar, né? Então eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia. E aí eu mudava para cara, para homem. Aí eu não, é desconhecido. E eu fui lidando com aquilo até conseguir falar o desconhecido. Mas foi uma palavra que eu fiquei ali assim, que eu achava maravilhosa, e eu falava, eu vou ter que conseguir. Não, É, e era, tipo, sei lá, era difícil nomear essa pessoa, eu acho. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu achei muito difícil, porque eu acho que às vezes tem o agressor também, né? O tem. agressor, o É. desconhecido, o homem. Mas é isso, uma pessoa que é
a pessoa que traz o mal para aquela mulher, mas não tem um nome, né? Ele não tem um nome, a gente nunca. Então, como eu não quis dar um nome para ele, porque também de onde é que a Júlia saberia o nome? Por que ela saberia o nome dele, né? Não Sim. tinha Sim, como nem porquê. Então, essa coisa de você nomear alguém que causa um inominável e que é um inominável em si, né? Porque isso não tinha como dar um nome para ele. Então foi difícil também encontrar essa palavra aí do desconhecido ou agressor. Eu mesma escrevia e ficava, ai, mas desconhecido, será agressor? Será estuprador? Ou não sei o quê. Sim. sim, sim, Não, que é uma procura que não é muito fácil, assim, que é a própria procura dessa narrativa mesmo, né? Assim, da narração dessa história, né? Porque ela esbarra o tempo todo com o indizível, né? Com o inominável. Então, ah, esse homem, o agressor, ele na verdade, é a síntese dessa ideia, assim, eu acho, desse indizível, né? E sim. sobre isso, acho que é um caminho, né? Que, claro, muitas conversas, né? Acho que a gente viu entrevistas suas também e coisas que você fala em resposta a essa pergunta de como narrar, descrever ou criar literatura a partir de algo que seria o atroz, né? Ou o terrível, e aquilo em que chegaria-se num limite em que ultrapassar esse limite, ou seja, tentar criar alguma coisa, ou descrever, ou narrar algo que é a violência mais, ou uma das mais atrozes, né? Seria o limite em que o autor, eu acho, deveria parar, né? É uma espécie não um tabu, mas algo ali, um anteparo que faz que não se descreve, não se narra, né, o horror, o atroz, porque nunca se chega, é tão forte, é tão supraliminar que está além da nossa capacidade de perceber e lidar com aquilo, então se pararia aí, né? E você tomou uma decisão existencial e artística de não, eu preciso lidar com isso e encontrar um meio de lidar com o impossível. E eu estou só pegando que a gente também, enquanto no nosso processo, muitas vezes considerou a insana hipótese, e hoje é insana hipótese, mas porque era realmente muito difícil, de quase não encenar a cena do estupro em si, o momento do estupro. A gente chegou em momentos que talvez só ficaria um corpo deitado da Júlia e a gente projetaria o texto, sem nada, porque estava muito difícil e não estava funcionando. Bom, mas eu queria que você falasse um pouco, né, dessa necessidade, não só estética, mas existencial, assim, de você achar que era realmente, você deveria passar por isso e enfrentar essa dificuldade. Por que isso se tornou realmente necessário para você durante o processo da escrita? Então, veio de um fator bem, como é que eu digo? Veio da própria Joana isso, né? Na verdade. Porque, não de um pedido dela, mas porque eu fiz uma série de entrevistas com ela, né? Para poder escrever o livro. E ela foi me narrando tudo de uma forma muito minuciosa, né? De uma forma que ela não tinha falado quando o estupro aconteceu. Então eu percebi que ela estava me contando de uma outra forma, né? 5 anos depois, 4 anos depois, na verdade, as entrevistas, ela estava me contando de uma forma muito diferente, da forma como ela tinha contado em 2014. E a diferença, ela residia justamente nesses detalhes, né? Ela começou a me trazer muitos detalhes, desde o cheiro de jaca, por exemplo, o enjoo daquele cheiro de jaca, que é uma coisa que ela sente até hoje, que de vez em quando ela está, sei lá, num lugar que não tem nada a ver com a jaca, ela sente esse cheiro de jaca e fica enjoada, fica com vontade de vomitar, enfim. Então, esses
Detalhes, tipo isso, né? Do cheiro, ou coisas que ela viu pelo caminho, ou o detalhe da luva, por exemplo, que o agressor estava usando uma luva e que a polícia insistiu muito nisso. Enfim, ela me descreveu com detalhes o estupro em si, né? O estupro em si, o ato mesmo do estupro. E foi aí que eu pensei que eu estava diante de um grande desafio, porque eu achei que eu não podia ignorar esse material que ela estava me dando. Porque se ela estava me dando aquilo, tinha um porquê, tinha uma razão, né? E ela estava me dando com muita vontade. Ela estava falando com muita vontade de falar, entendeu? Aí eu falei, eu achei que eu tinha um compromisso ético ali, em não ignorar aqueles detalhes. E aí eu me lembrei também um texto que ficou muito presente na minha cabeça quando eu escrevi o livro, era um texto do Didier Berman sobre o Holocausto, que é o Imagens Apesar de Tudo, que ele fala muito porque ele foi muito agredido assim na França pelo Claude Lanzmann e outros da trupe do Claude Lanzmann, quando ele publicou o primeiro ensaio, o primeiro artigo desse texto, porque ele mostrava, na verdade, esse texto acompanhava as únicas fotografias que existem do momento mesmo em que os judeus são enviados para a Câmara de Gás, que são 4 fotografias só, é tudo que existe. E o Claude Lanzmann, como outros, achava que essas fotografias não deveriam ser mostradas. Elas não deveriam ser mostradas, não só pelo horror delas, mas porque elas não contam o todo. Então, se elas não contam o todo, elas não falam o que foi a verdade, do Holocausto. E a ideia do Zilberman é justamente que é preciso mostrar apesar de tudo. E esse apesar de tudo é justamente isso, é um fato que vai continuar indizível, inenarrável, não se sabe o todo só por essas fotografias, né? Essas fotografias são apenas alguns detalhes, mas apesar disso, sabendo disso, é preciso mostrar. Então, eu acho que eu poderia dizer a mesma coisa para a Vista Chinesa, né? Que é um livro que tem, num certo sentido, ele tem o fracasso já na sua origem, porque eu sei que é, de fato, impossível, com a narrativa, eu chegar exatamente, não é representar, mas estar lá exatamente naquele lugar que a Joana estava quando ela foi estuprada, né? É sempre uma outra coisa, é sempre uma representação que não é o ato em si. Tem um lugar dessa dor, que uma mulher que não foi estuprada nunca vai alcançar, né? Então, assim, eu sabia que existia esse fracasso, mas, apesar disso, né, eu achei que era importante narrar, que era importante contar e contar com tudo que eu tinha. O tudo que eu tinha nunca ia ser tudo, é sempre uma parte, né? Mas eu achava que também não mostrar seria, não narrar seria não ser justa com o que a Joana estava fazendo. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio mesmo, assim, no livro. Até E porque, vocês pensaram em só assim, porque a complementando, peça é um monólogo, a peça é um monólogo. sim, E vocês, desde o início, vocês sabiam, né, que vocês queriam fazer um monólogo, mas em algum momento passou pela cabeça de vocês colocar um desconhecido em cena ou não, e por que não? Não, né? Eu acho que não. Por isso também eu ficava. Para a gente também foi a cena mais difícil. E a gente, né, tentou alguns caminhos. Eu falava, assim, é impossível eu dramatizar isso. Eu tentar me colocar exatamente naquele. Assim, isso não dá. Não dá, porque é isso que você falou. O que ela viveu ela viveu. Não tem como. é intransferível. É intransferível. O que dá é para eu me aproximar, eu fazer um exercício de aproximação, eu tentar me colocar, eu me aproximar, eu evocar muito mais esse lugar do que realmente tentar viver, representar, né, a dor, o desespero. E eu acho que
a coisa, né, do livro é sempre a memória dela, né? Ela tentando resgatar. Isso me ajudou muito, né? Porque é um dispositivo, então, que é quase uma. Como é que é quando você faz um crime? É reconstituição, né? É quando você, né? Então eu estava lá, aí de repente aconteceu isso, aí ele me bateu, eu caí. Ela vai, né, usando a memória para ir se Hum. aproximando daquele momento. Então, isso, o próprio livro me ajudou muito a fazer, né, a tentar A gente foi, instaurar um sim, lugar, uma atmosfera sim, sensível da sem, coisa, é, mas não a coisa, tanto né? para mim que estou fazendo, quanto para quem está assistindo também, né? As pessoas, muita gente fala, cara, ficava assim na cadeira, quando via, quando acabava a cena, cara, eu me toquei que eu estava tensa, sabe? Então, acho que Hum. esse lugar ele foi instaurado, assim, de Eu acho que tensão. também que essa questão do mostrar no teatro ou no cinema é bem mais complicado do que a questão do narrar na literatura, né? Assim, já a coisa de usar determinadas palavras, de descrever, descrever mesmo, é sempre algo que eu sei que provoca um incômodo muito grande em vários leitores, na grande maioria dos leitores, e eu sei que tem leitores que não leem quando sabem que é algo muito descrito. Agora, no teatro e no cinema, realmente eu acho que é muito mais complicado, né? Você mostrar mesmo a imagem de algo que não é exato, que é uma representação, né? Que Sim, não sim. é o ato em si. Então, não sei, eu acho que é sempre mais delicado mesmo, né? Mas, Isso- Luiz Felipe, fala. Queria Não, não, falar. só falar que isso é até no modo de encontrar isso, que a gente estava, o modo de fazer essa cena, né? Que a gente ficou tentando buscar esses modos, as qualidades do dizer e de estar em cena. E ela passava por uma espécie de narração. A Júlia está meio lembrando, reconstituindo, narrando e às vezes dramatizando, mas o dramatizar era a primeira coisa, no sentido de dramatizar de eu estou representando inteiramente a situação e a cena, foi a primeira coisa que a gente entendeu que não deveria fazer. E também a gente começou a pensar que ela estava ali, talvez lembrando, tentando lembrar pela primeira vez daquilo que o próprio evento traumático havia apagado, né? Porque você coloca muito bem ali no livro toda essa jornada do episódio traumático no sentido de a lembrança funcional ser muito definida até momentos antes, né? E depois a memória fica toda esburacada, né? Então ali a gente estava pensando também daquele cenário de terra com aqueles buracos, ela está dentro da memória e ela está tentando colocar a mão nas coisas e lembrar pela primeira vez. Então, e o tempo disso. Então, o tempo de lembrar das coisas, de cada coisa, e às vezes só de se colocar na posição, num gesto, mas a gente queria evitar essa sempre fracassada ambição de representação integral, porque só assim é possível fazer com que a cena seja só um dispositivo gerador de imagens na cena mental do espectador. Porque pensar a cena assim também, né? Como é que a cena é algo que dá ensejo à criação de cenas mentais, né? E que o verdadeiro teatro aconteceria na cena mental de cada um espectador. Que é o que o livro dá, né, a literatura. Você Exatamente. cria, estou lendo ali a narrativa, mas estou fazendo a minha criação, né? Sim. Estou imaginando aquela cena. E eu acho que, de alguma forma, na peça, a gente também não dá tudo, né? A gente deixa que as pessoas. Não tem o cara ali, não tem o desconhecido ali. Então, Até porque seria, né? Como é que. Não, é claro. E eu acho bem interessante essa ideia que o Felipe estava falando da coisa de escavar a terra. E estava me lembrando agora que o Benjamin que tem uma frase sobre isso, só que eu não vou me lembrar da frase exatamente, mas que ele compara a memória com a escavação. Alguma coisa, um paralelo que ele faz entre memória e escavação. Depois eu vou achar essa frase. Sim, sim, sim. é É, maravilhoso. mas que
tem a ver com isso, né? Eu acho que porque aí junto as duas coisas, a terra mesma, né? Que é a própria terra que está presente no texto o tempo todo, com a ideia de memória, né? A memória que aquela terra guarda, ou a ideia de escavar a si mesma em busca dessa memória, né? Porque é o que a Júlia faz quando ela está escrevendo a carta, né? Ela tá, na verdade, é um exercício de memória aquela carta, né? Sim. Que ela A está ali tentando. peça, a gente pensou É. muito nisso, assim, a partir do livro, de que, cara, essa peça é o quê? Se não a memória trabalhando, né? Tentando, Uhum. e a personagem tentando constituir uma linguagem, um meio de se expressão, e para isso uma contínua travessia, uma contínua jornada no plano da memória. Então, para a gente também, a encenação era quase como se ela fosse a subjetividade né, da personagem encenada, digamos assim. E ela indo de um lugar para outro, tentando lembrar das coisas, né? Mas, Eu acho que sobretudo, tem coisas que só aparecem quando a gente conta, né? Quando a gente conta, seja no teatro, seja na sim, literatura. Então, essa ideia da Júlia contar para os filhos, né? Ou seja, através de um vídeo, um vídeo carta, uma carta. Eu acho que no contar muitas coisas surgem mesmo, né? Então, assim, ideias, pensamentos e lembranças que se ela não contasse não surgiriam, né? Então, eu acho que ah, o ato de nomear, ele se torna fundamental, assim, no livro e na peça, né? E também para Joana, né? Porque é encarando, né? É lidando que você com o trauma, é falando, é repensando, é olhando, é tentando lembrar que você consegue, né? Seguir. e não deixar É, psiquismo paralisado, né? Claro, exatamente. é, E aí veio a ideia da carta, na verdade, da carta para os filhos, né? Porque eu, no meu trabalho de escritora, sempre tive muito preocupada com essa questão da herança familiar, né? Das coisas que são passadas de geração em geração. Só que os personagens, eles tinham sempre família para trás, né? Nos meus livros. E esse é o primeiro livro, que também é o primeiro livro que eu escrevo depois de ter sido mãe, em que a personagem está preocupada com o futuro, né? Então ela está preocupada dos filhos não receberem essa herança em silêncio, não receberem esse trauma em silêncio, porque ela entende que não tem como eles não receberem aquele trauma, né? Aquele trauma vem com eles, porque eles foram gerados ali naquele ventre, naquela barriga, naquele corpo que diz até hoje que vive esse estupro diariamente. O estupro não foi uma coisa que aconteceu no passado e deixou de acontecer, né? Ele continua acontecendo todos os dias. Então, se ele continua acontecendo todos os dias no corpo daquela mulher, duas crianças que foram geradas, que moraram 9 meses naquele corpo, com certeza têm informação desse trauma, né? Já nascem com esse trauma. Então, contar para eles, na verdade, é nomear uma coisa que eles já sabem. E eu me lembro que quando eu estava escrevendo esse livro, mostrei para algumas amigas e uma delas disse: Ah, eu acho que uma mãe jamais escreveria uma carta dessas para o filho. Ela não diria isso para o filho, entendeu? Isso é um gesto cruel dessa mãe. E eu falei: Não, ao contrário. contrário. É um gesto de amor, entendeu? Para mim, isso é uma carta de amor, porque ela está nomeando, ela está contando a história deles, na Tá verdade. dando contorno, é? Claro. Exatamente. Senão ia virar fantasma só na cabeça. Iam aparecer aqui e ali sintomas desse trauma sem que eles conseguissem nomear, né? Então, e eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito clara para Joana também, né? Porque quando ela decidiu pôr o nome dela, que foi só no fim, Uhum. uma das coisas que eu falei para ela foi: você sabe que se você decidir mesmo colocar seu nome, você está contando para os seus filhos. Não tem como você voltar atrás, né? Sim. Essa é a carta dela, né? Para os filhos É só dela. carta, É, assim, né? Porque os filhos ainda são pequenos, né? E eram menores ainda, eram bem pequenos, então era uma decisão que ela não ia tomar quando eles fossem adolescentes. Era uma decisão que ela já estava tomando, porque o livro existe. É claro que esses filhos um dia vão ler esse livro, né? claro. E ela falou: Não, mas eu quero contar, eu quero contar, eu quero que eles saibam quem é a mãe deles, né? Então,
Na verdade, essa ideia de que uma mãe não faria isso, não só na literatura ela faz, como no Na fundo ela vida. fez Ela fez. na vida Claro. real. Sim, sim. Sim, sim, Sim. sim. Tem uma coisa que você estava falando só antes, né? Que é essa questão das imagens apesar de tudo, né? Ou apesar do impossível. Mas, no fim das contas, assim, pensando sobre isso, é sempre inviável, na verdade, né? Essa totalidade ou uma ideia de qualquer forma de expressão vai ser capaz de recolocar qualquer evento histórico realmente como ele foi. Isso escapa até os viventes do momento histórico, quem dirá aqueles que tentam expressar posteriormente qualquer fato, qualquer episódio. Então, esse fracasso ele é constitutivo, né? Não haveria outro modo de ser, né? E uma coisa que você estava falando agora, assim, e até da cena do estupro, às vezes da dificuldade das pessoas lidarem com isso, é uma coisa assim, né? Para a gente, sempre quando a gente falava que ia fazer a peça, e a encenação a partir do livro, a primeira frase era: caramba, uma peça sobre estupro. É assim, né? Caramba, uma peça, não sei se eu vou ver, E não. não, então, só falar uma coisa, na semana passada eu não te contei, Ah, encontrei uma amiga comum de todas nós, e a Uhum. primeira, ela olhou e falou, eu não fui ver a peça porque eu não consegui nem ler o livro. Aí ela Quero falou, saber não, quem é essa amiga depois, tá? tá, Quando depois acabar eu a te gravação. conto. Sim. E aí eu fico sempre, o que dizer para uma pessoa assim, né? Que ela falou, eu não tive condições de ler o livro, não consegui. Ela falou, precisava te dizer isso. Eu não fui na peça porque eu não consegui nem ler o livro. Não dá para mim. É muito pesado sobre um estupro. Sim, é sobre um estupro, mas também é sobre tantas outras coisas. E tem tanta vida também. É, mas é difícil você falar isso para uma pessoa. Não, não vai sem medo, sabe? Vai lá, vai ler o livro, Eu vai lá ver falo, a eu tento falar, peça. eu digo isso, mas eu dou a mão, eu te falo assim, eu O dou que a que você mão. fala? Ah, isso é bom. o que que você Eu vou, fala? eu vou roubar. Não, mas a gente te dá a mão. Eu vou fazer isso. Porque eu fico assim, como eu falo, sabe? Vem, vem. Sim, sim, sim. Mas vai, eu Não, te não, é cortei, mas. exatamente isso. Agora, só uma coisa, rapidinho, só uma coisa. Eu tenho uma amiga que não, super amiga, que não leu o livro, porque diz que não tem coragem de ler o livro, porque o pânico da vida dela é estupro, mas foi ver a peça e adorou Ah, a é? peça. Ah, Pô, bom. agora você tem que ler o livro, né? Peraí, É, agora você não tem desculpa. lógico, claro. Total. Mas fala. É. Não, eu estava só meio que o que a Ju complementou, na verdade, né? Porque é uma. Mas isso também, a gente, por isso também, desde o início, a gente ficava se perguntando o tempo todo por que que a gente estava fazendo, por que que a gente quis fazer essa encenação. E por que que a gente quis fazer essa encenação, ainda mais pensando que a gente fica repetindo esse negócio. Ah, é. Porque tem a encenação, a reencenação Eu já do. tô livre, né? Eu tô livre, escrevi livre, vocês não. A gente tem que ir para São Paulo agora, fazer mais 20 sessões, né? Então tem essa coisa da repetição. E a gente, né, ficava se perguntando, caramba, a gente vai reviver e viver e ficar revivendo tudo isso. E a gente, claro, que ficou se perguntando por que existencialmente era importante para a gente fazer isso ou não fazer. Por mais que a gente tivesse sido animado num primeiro momento, quase naquela empolgação, caramba, que livro! E de fato, Tati, assim, acho que foi né, a Ju leu pela primeira vez, ficou impactado, caramba, li. Aí eu li assim, e é um solo. Não, que solo, vários personagens. Eu falei, não, é um solo, cara, porque tá tudo, é a cabeça dela, é um solo. Aí entendemos que era um solo, mas depois dessa empolgação inicial, né, com a qualidade, com a força do trabalho, com a visualização de uma possibilidade de uma encenação, depois a gente parou para, calma aí, mas como é que vai ser isso? Né? E para a gente, quanto mais a gente escavava, a gente, cara, mas isso é porque isso, né? A dimensão é sobre o estupro.
Claro, tem as condições culturais, políticas, sociais, tá tudo, E que precisam ser faladas, então, tudo né? tá ali na obra, mas me parecia, a gente ficava conversando sobre isso, de que, cara, isso é o que vem depois. E o grande interesse é no que vem depois também, né? O que que se faz para poder voltar a ter algum nível de prazer, né? De confiança na possibilidade de viver na vida, no outro, nas relações. É, Então, como lida com esse extremo desamparo, né, que é essa situação de quase morte, né, que é um estupro. Mas o que nos interessa, porque nós estamos fazendo isso também, porque é o que vem depois e o como veio depois, escrito por você, que nos parecia ser de fato um livro, uma obra, uma busca pela vida, né? De infligir as forças de morte para outras direções, assim, né? Então isso nos parecia importante para esse tempo, porque é um tempo que, por mais que nós falamos muitas coisas nas redes sociais, né, as pessoas estão o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, há muito também um tapar de ouvidos e um fechar de olhos para certas coisas mais verdadeiramente difíceis ou trágicas. Então, não sei, eu estou só compartilhando isso Não, com eu acho você, né? assim. Não, eu até acho engraçado, às vezes, quando as pessoas não querem ler porque é um tema difícil, não sei o quê, porque, no fundo, a arte trata de temas difíceis o tempo todo, né? Assim, por isso que eu nem, nesse aspecto, eu nem me questionei se eu devia escrever o livro ou não, né? Porque, Sim, é, sei lá, tá sempre falando ou de morte, ou de um amor fracassado, ou de não sei o quê, de separações, de não sei, eu acho que é isso que a gente procura, assim, claro que a gente procura essa vida, mas a gente procura se aprofundar, na complexidade da vida, né? Ou sim. seja, você não pode falar da vida falando só da alegria, você tem que falar da Uhum. dor, né? Você tem Sim, que, isso, abordar a dor. E a arte aborda a dor desde sempre, né? sim, Por isso que eu sou contra a coisa de colocar os gatilhos, porque eu acho que qualquer livro tem ponto gatilho. sim, É, qualquer livro, qualquer filme, qualquer peça. Quer dizer, os de comédia talvez não tenham esse, sim. esse tipo de gatilho, claro. Mas acho que, de forma geral, a arte acaba. Assim, quantas vezes eu já não me encontrei com um filme, ou com uma peça, ou com um livro, que sei lá, que eu chorei, não sei o quê, porque me fizeram pensar em coisas minhas que nem eram diretamente ligadas, né? Não Uhum. precisa ser, um estupro vai provocar isso nas mulheres que foram estupradas, né? Não, não necessariamente. Sim. Pode provocar um efeito num homem que nunca viveu isso. Enfim, né? Eu acho que isso realmente faz parte da arte. Agora, você tinha falado uma outra coisa que eu queria falar, que agora eu esqueci. Me lembra qual foi a coisa que você falou anteriormente? Não sei, porque eu Nessa, estava falando. nessa tua fala mesmo. Não sei que Ai, parte agora. Eu fui pensando enquanto falava. Mas só isso que você está falando também, porque é assim, desde a tragédia grega, assim, era, na verdade, tudo que havia. pensa em Édipo, muito pior do que Vista Chinesa, gente. E, na verdade, a tarefa é encontrar, né, a estética, o artista, seja em que meio for, né, é encontrar meios de que a pessoa possa olhar para o real, para a violência do real, né, e ouvir sem que ela, claro, ela tem Negue, que né? sem fechar os seus olhos e ouvidos, né? No teatro, que é esse espaço da visão e da audição, que é o auditório, e a complementação do teatro com o auditório é o lugar da visão, o lugar da audição. E é para você ver e ouvir aquilo que de outra forma seria talvez inviável ver e ouvir. E o que torna Uhum. viável é a linguagem, são os modos, né? É a forma da literatura, ou são os sons, no caso de uma encenação, os sons, as imagens, o corpo, a presença. Isso, enquanto você tem uma experiência de lida com o real, você também é, de alguma forma, recompensado com alguns ganhos de prazer sensível, né? Friccionando com aquilo, né? É, mas é isso, talvez
talvez a literatura, mais do que o teatro, não sei, mas é o que eu sinto, é um campo em que escrever sobre isso, eu vejo muito mais obras que lidam com isso do que no teatro. O teatro me Uhum. parece muito dominado por uma Mas experiência. também eu acho que essas obras na literatura elas estão surgindo muito agora, né? Então, de Isso, repente, elas isso é um vão aspecto importante. chegar mais no teatro também daqui a pouco, né? Assim, acho que É, pode ser. Aí lembrei, por falar no daqui a pouco, você estava falando da questão do tempo, da memória do tempo, sim, né? Que ela olha para trás e que. Porque, na verdade, logo que a Joana foi estuprada, eu quis escrever o livro, mas acabei não escrevendo logo, fui começar a escrever 4 anos depois. E como o tempo é importante para a arte, né? Na verdade, essa coisa da gente não fazer nada imediatamente. sim, Porque esse tempo que me deu essa perspectiva. Se eu tivesse escrito logo, não existiriam esses dois tempos, né? O tempo que ela narra e o tempo do acontecimento. Seria só o tempo do acontecimento. E é essa distância temporal que me permitiu pensar o trauma, fazer todo o jogo que eu faço com a memória, das coisas que vêm, que somem, que se contradizem, né? Então, não sei, acho que o livro ganha muito com isso, né? E foi uma coisa que aconteceu só porque eu não tive pressa, né? Então, sim. essa coisa do não ter pressa eu acho que é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Eu acho que já é uma espécie de resistência, porque hoje é tudo tão rápido, Hum, imediato, imediato. Então, só a gente ter que esperar viver, como vocês viveram com a peça durante muito tempo, né? Com a ideia, Sim. e depois pensaram, será que conseguimos? Todas essas hesitações, elas são fundamentais para o resultado da peça, né? Assim, então, que é de fato um processo, não é nada que se faça de um dia para o outro. E outra coisa que você estava falando agora dos sons, uma coisa que eu pensei, assim, porque na peça essa coisa do fragmento também aparece na questão que são diferentes formas ali no contar, né? Porque tem a Júlia em cena, tem a imagem, e na imagem você tem aquilo que foi filmado, aquilo que está sendo filmado na hora. Tem a música, né? Então são o cenário. Tem muitos, na verdade, muitos fragmentos também sim, que compõem a peça, né? Que não dão conta desse todo, mas que ao mesmo tempo isso se somam, né? sim. E que eu Contam, acho né? que É. cada um conta um pedaço, né? A música conta um pedaço, o cenário conta um pedaço, tudo. É, a coisa da terra, né, e das plantas, a gente tem, tinha ali uma bananeira, folha de bananeira, e que a gente sempre pegava, acho que quinta de manhã, e ela ficava quinta, sexta, sábado e domingo. E ela ia meio morrendo. E aí a gente conversando com a Dina, ela falou, mas eu tô amando que ela tá meio morrendo. É isso mesmo. É aquela terra ali, né, cheio de micro-organismos e desse ciclo de vida e morte o tempo todo ali, invisíveis aos nossos olhos, mas certamente acontecendo ali naquela terra, com aquela planta que meio morre, está tentando ficar ali. Então, assim, isso tudo também está contando as jacas, Sim, né? sim. Foram Uhum. apodrecendo, foram. É, então, Interessante, né? é Coisa tudo orgânica. coisa orgânica, É o exatamente. ciclo da vida mesmo, metamórfico mesmo. Que é o que essa personagem está vivendo, essa mulher, né, está vivendo Sim. também. É, E que Isso ela até, vai vivendo junto com a terra mesmo, né? sim, E eu acho. exatamente. até que chega no final, e por isso, enfim, final, mas que essa Uhum. relação ali muito imbricada, né, entre corpo e terra, né, entre corpo, memória daquela mulher e o processo da terra naquela lavagem enxurrada, né, é uma situação muito peculiar de extrema conexão e vinculação, né, e a gente vive num tempo, estamos agora, é claro, num processo de reconexão, né, de tudo que foi desligado, né, e de todas as separações, dicotomias, enfim, essa história moderna toda. Mas e ali você coloca na cena final, né, que a gente chama de cena, mas no momento,
há uma complementaridade, uma instinção, uma junção, uma fusão de fato, né? Da mulher, do imaginário, da subjetividade, da história dela com a história da terra, Da da floresta. A floresta. gente estava até lendo, né, na época também o Banzeiro, o Cotô lá da Eliane Pois Brum. é, estava aqui pensando nisso. E aí tem esse capítulo, né? O corpo da floresta e o corpo da mulher. Eu lembro que a gente acabou de ler o livro, a gente, cara, o final é lindo, o final é perfeito, é maravilhoso, caraca. E esse foi um ponto de conexão também muito sutil, sutil não, muito forte, mas assim, que a gente, caramba, tem tudo a ver com a gente O mesmo. nosso projeto, dos outros projetos, esse livro tem tudo a ver com, né? É, Foi muito forte isso mesmo. Mas essa Mas relação, esse né, do corpo capítulo da da Eliane floresta. mesmo, essa comparação do corpo da mulher com a... Porque assim, eu acho que tem a coisa do feminino mesmo, né, na Terra, do gerar vida, né, e do corpo da mulher, e a violência que essas duas sofrem, sofreram e continuam sofrendo, né? Então, esse paralelo, assim, eu não tinha pensado nele, né? Foi uma coisa que, na verdade, aconteceu. Eu gosto de dizer que a floresta invadiu o livro, que ela foi sim, invadindo o livro. Eu não tinha isso na cabeça quando eu comecei a escrever. E, de repente, ela foi ali, sabe, crescendo, crescendo, as folhas foram crescendo até tomar conta mesmo ali no fim. sim, E eu nunca tinha parado para pensar nessa coisa de se falar mata virgem, né? Sei lá, de como é que fala? Desbravar a terra, essas coisas todas que são. É todo um vocabulário que você usa também sim. para o corpo da mulher, né? Claro, A violência disso. Com as duas. Deflorar, né? Exatamente, deflorar. Tem todo um Cara, vocabulário que é usado em comum, sim, né? E sim, que, na verdade, é exatamente. isso, é você rasgar a floresta, você rasgar a mulher, você se apropriar da floresta e se apropriar da mulher, né? E a gente chega nesse ponto que você tinha só mencionado, né, Tati? Quando, por exemplo, né? O estupro mesmo, até a Letícia, né? Falou, caramba, eu nunca vi uma peça, ela nunca tinha visto uma peça que abordasse de fato essa questão tão... E essas narrativas, né? E toda uma espécie de... Não digo que é um levante, mas um levante literário, artístico de mulheres, isso no mundo, mas muito na América Latina também, né? E muito no Brasil de autoras trazendo essas histórias, né? E sobre o estupro é um dado muito significativo porque é de fato um dos crimes mais invisibilizados, né? E mais não falados, subnotificados. Então, Eu acho que deve ser o crime mais. é o mais, sim, é o sim, que mais acontece, é o que é menos, é. então, E só É, um comentário assim também sobre essa questão da pressa, achei muito interessante, porque isso também colocava a gente em questionamentos que, pelo menos a experiência do livro, é, para mim, é claro que a gente já conversou na Júlia diferente, de muitas mulheres, foi um processo às vezes de ler, parar um pouco e tal, mas eu li o livro muito rapidamente no sentido de que a experiência foi uma experiência muito urgente e muito uhum. intensa, e caramba, ia virando as páginas, né? E a gente, durante a feitura da peça, a gente ficava, calma aí, mas essa peça tá lenta, ela é devagar. Mas ao mesmo tempo, e aí isso me soava um pouco contraditório às vezes. Eu falei, caramba, mas minha experiência do livro foi completamente diferente. Por que que a peça que a gente está criando é uma peça tão assim, meio que Mas eu achei que também era, como Mas você disse, também tem as acelerações na tem, mas peça. mais Tem aquele momento, pontuais. tem, Júlia. Tem, tem. tem, tem. Mas eu achei também, estou falando isso porque você usou a palavra resistência também a esses modos da comunicação contemporânea, né? Dessa velocidade em si, né? E eu achei que seria também uma camada, né, para a encenação tentar construir uma experiência temporal dessa outra ordem. Uhum, Abrir espaço e deixar as pessoas também sentirem um tempo. uhum, E viverem um tempo mais relatado. Achava uhum. que isso também seria importante para a própria experiência da coisa, né? É verdade. E eu acho que tem isso na peça. E até o fato de
de ser um monólogo, né? De não estar contracenando com outras pessoas, eu acho Sim. que ainda abre mais essa coisa do tempo dilatado, né? Porque você acompanha o tempo todo uma pessoa, você não tira o foco não muda, assim, né? Não tem Então, essa dinâmica, né? Pá, falei, falou, tá. No Tem jogo, só. né? Exatamente. Eu acho que foi maravilhoso. Sim. também. Sim, Foi amamos ótimo. como sempre. Obrigado, Tati. Agora Também. vamos fazer essa peça em Portugal. Esses Vamos. WhatsApp em dupla, vocês vão ter que me mandar para sempre na vida, mesmo quando tiverem outras peças. Mesmo já brigados. É, Mesmo quando estiverem separados. A gente combina, ó, a gente tem que mandar hoje para Tati vamos se juntos, vamos se encontrar. encontrar. Tati, Maravilha. Olha, brigadíssimo. então merda em São São Paulo. Paulo. Vai ser bonito. Vai Eu ser ia falar bom. Portugal, mas em São Paulo. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente Entendi. chega aí. É. Vou interromper aqui a gravação. Obrigado, Tati. Obrigada, Tati. Obrigada a vocês.